Bom, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos para a nossa parte 2 sobre o ciclo da erva mate. Então, se você não assistiu ainda a parte 1, pause esse vídeo agora e retorne para a nossa primeira aula sobre o assunto, beleza? Bom, o que nós conversamos na primeira aula vai ser muito importante para você entenda o ponto que nós partiremos nesta segunda parte de nosso conteúdo, tudo bem? Então, se você não assistiu, você pausa agora e você assista ao primeiro vídeo. E já aproveita que você vai pausar e você vai voltar a assistir o nosso vídeo depois que você assistir a parte 1 e não esquece de curtir, não esquece de se inscrever em nosso canal, é grátis, você vai gastar 5 segundos ou menos da sua vida e vai nos ajudar grandemente, vai nos ajudar de uma forma gigante, correto? Então, não esqueçam, se você não assistiu a parte 1, retorna para a parte 1 e ao voltar aqui para essa aula, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever e não esquece, claro, de compartilhar o conhecimento se foi útil para você e se te agregou de alguma forma, beleza? Bom, vamos continuar então o que nós estávamos vendo, claro, sempre lembrando que você só vai entender de onde nós estamos partindo se você assistiu ao primeiro vídeo. Pessoal, nós havíamos analisado no final da nossa última aula a respeito de todo o processo de crescimento e de todo o processo de maior demanda pela erva mate paranaense, principalmente a partir de algumas atitudes políticas que aconteceram dentro do Paraguai, direcionadas e organizadas pelo seu líder político chamado Garcia Francia. A partir desse momento, onde acontece um fechamento paraguaio e uma dificuldade muito grande de regiões consumidoras em terem acesso ao mate daquela região, daquele país, esses centros consumidores começam a olhar de uma forma muito diferenciada para o Paraná e o Paraná começa a ter uma demanda muito grande em relação ao seu produto. E é nesse contexto de aumento de demanda que nós temos um sujeito chamado Francisco Alzagaray, beleza? Bom, o Chico Alzagaray foi responsável por todo um processo de introdução de novas técnicas de produção e beneficiamento do mate. Então, ao longo do século XIX, nós tivemos uma importância muito grande do Francisco Alzagaray, porque ele foi o responsável no território paranaense pela introdução, ele foi o responsável pelo aperfeiçoamento de uma série de técnicas essas usadas não só por ele e nos engenhos onde ele trabalhava, nos engenhos onde ele coordenava, mas também por outros centros produtores do mate. Então ele foi uma personalidade extremamente importante nesse cenário da produção do mate ao longo do século XIX, beleza? Bom, devido ao aumento de demanda, devido ao aumento de toda a procura, devido a essas novas técnicas, nós tivemos ao longo do tempo e sobretudo ao longo do século XIX, o crescimento da criação de engenhos de mate dentro do estado paranaense. Mas professor, calma lá. Engenho não é o de açúcar? Estou estudando história do Brasil no período colonial e estou aprendendo sobre os engenhos de açúcar. Só que, pessoal, a produção do mate, ela também acontece em engenhos. Por isso que nós falamos engenhos do mate, correto? Então, no seu material que está aqui na descrição do vídeo, você vai observar que nós temos um subtítulo, que nós temos uma parte de nosso conteúdo que é voltado exatamente para os engenhos do mate, certo? Bom, a respeito desses engenhos do mate, o que é muito importante que a gente entenda? Normalmente, consegue detectar qualquer pessoa que faça as provas e qualquer pessoa que resolva questões que trazem esse conteúdo, uma peculiaridade. E qual é essa peculiaridade que essas pessoas conseguem detectar e que muitas vezes erram ou acertam a questão? Que muitos examinadores, muitos livros, muitas obras comentam que ao longo do processo de criação e desenvolvimento dos engenhos do mate,
sobretudo ao longo do século XIX, então enquanto esses engenhos eles foram passando por um processo de mecanização e modernização, nós tivemos um avanço e um desenvolvimento do que seria o princípio da atividade industrial paranaense. Então, se você está resolvendo a sua prova, se você vai prestar o seu concurso lá para a Polícia Militar do Estado do Paraná e aparecer que ao longo do século XIX, conforme os engenhos do mate foram se mecanizando e modernizando, nós tivemos realmente um desenvolvimento da atividade industrial em solo paranaense, ela está correta, certo? Aqui o nosso propósito não é necessariamente a gente ficar nesse momento analisando como essa erva era trabalhada. O nosso intuito é analisar os engenhos do mate, essa importância na atividade industrial paranaense que esses lugares, que esses engenhos tiveram e como funcionava preferencialmente esses engenhos. Primeiro que basicamente vocês sabem que era uma pequena parcela que tinha condições de empreender nessa área. Daqui a pouco nós vamos chegar exatamente a essa classe social que empreendia, os donos dos engenhos do mate. Vamos conversar sobre o fortalecimento e o desenvolvimento da classe burguesa paranaense associada a este conteúdo. Só que agora, o mais importante é a gente entender quem trabalhava. E aqui nós temos uma peculiaridade que eu quero que você anote, que eu quero que você não esqueça, beleza? Porque você não vai errar na sua prova, você vai gabaritar a questão. Em relação à mão de obra, nós tínhamos tanto mão de obra escrava quanto mão de obra livre. Então nós tínhamos nessa estrutura dos engenhos as duas formas de mão de obra ao mesmo tempo, concomitante. Está claro isso para vocês? Algumas atividades eram feitas por escravizados e outras atividades eram feitas por trabalhadores livres, trabalhadores assalariados. Conforme os engenhos foram passando por um processo de mecanização e modernização, essa mão de obra escravizada, ela passou a diminuir. E claro, temos também que entender que ao longo do século XIX, aqui falando de Brasil, nós tivemos uma série de movimentos abolicionistas, o que vai desembocar lá no dia 13 de maio de 1888 na Lei Áurea, correto? Então todo esse processo ao longo do século XIX, em claro, várias regiões do Brasil, isso foi tendo um reflexo na mão de obra de uma série de atividades. Mas também havia uma peculiaridade muito interessante, pessoal. Por que ao longo desse processo de mecanização e de modernização, os donos dos engenhos, ao longo desse desenvolvimento da atividade industrial, foram preferindo a mão de obra livre do que a mão de obra escravizada, mão de obra livre assalariada? Porque ao longo do processo de industrialização e de mecanização, eles foram precisando de uma mão de obra muito técnica, muito especializada. E nós não tínhamos escravizados muitas vezes em número tão elevado em que nós pudéssemos suprir essas vagas de mão de obra mais técnica, de mão de obra mais especializada. Professor, isso é uma visão preconceituosa. Você está falando que os escravizados não tinham a mesma técnica de trabalho, não tinham a mesma condição de trabalho de que o trabalhador livre. Pessoal, não é isso. Aqui eu quero que vocês entendam, e vocês estudam história do Brasil, vocês sabem de como foi o processo de obtenção de mão de obra escravizada, onde nós tínhamos, primeiro, uma rotatividade muito grande. Os escravizados, eles viviam muito pouco, condições extremamente complicadas de trabalho. Era muito difícil você suprir a todo tempo essa mão de obra qualificada que esses engenhos estavam precisando. E é bem claro também para vocês, ao longo do tempo, sobretudo ao longo do século XIX, que as correntes de imigrantes que chegam ao Brasil, sobretudo essa mão de obra branca europeia que chega ao Brasil, ela vai tomando conta de alguns postos de trabalho, e inclusive muito por conta
da visão racista que existia em vários lugares do país e que infelizmente ainda persiste, muitos preferiam, ao longo do século XIX, a mão de obra branca europeia, porque imaginavam que por ser branco e por ser europeu, eles trariam da Europa uma série de técnicas diferentes, inovadoras, e seria uma mão de obra muito melhor do que a mão de obra do escravizado. Então quero que vocês entendam ao longo dessas problematizações os fatos históricos. Não é uma questão de opinião do professor, é uma questão de fontes históricas que comprovam, e vocês podem perceber no nosso material, que ao longo do século XIX nós tivemos, conforme o processo de industrialização cada vez maior dos engenhos, uma preferência pela mão de obra livre, correto? Inicialmente, esses engenhos eram movidos por rodas d'água. Posteriormente, passaram ao longo do tempo a ter a sua energia com base no vapor. Então, passando por todo um processo de modernização, certo? Bom, no ano de 1853, por que eu coloquei esse ano de 1853? Porque foi o ano da emancipação política paranaense. Vamos estudar a emancipação política paranaense. E é importante que você entenda que nesse ano extremamente importante para o estado do Paraná, nós tínhamos 90 engenhos no nosso território. Inclusive, quando estudarmos a emancipação política paranaense, é muito necessário que você não esqueça dessas nossas discussões sobre o mate, porque dentre uma série de circunstâncias que propiciaram a emancipação política, nós temos todo o desenvolvimento do estado do Paraná a partir da consolidação da erva mate como nosso principal produto e todas as consequências que isso legou para o nosso estado, como desenvolvimento de uma classe política, desenvolvimento de uma classe econômica e uma série de outros desenvolvimentos que vamos perceber tanto nessa aula quanto na próxima aula, beleza? Bom, retornando agora à nossa análise, depois desse breve comentário, e agora vem a viradinha estratégica, certo? Bom, então os engenhos, eles foram crescendo, os engenhos, eles foram tendo um desenvolvimento, tem esse número expressivo de 90 engenhos no estado do Paraná em 1853, então no meio do século XIX, e nós precisamos também conversar sobre os mercados consumidores. Esse povo produzia, mas vendia para onde? Além do mercado interno. E por que eu coloquei aqui o destaque para o Rio de Janeiro? Porque dentre as regiões que consumiam o mate paranaense, nós temos um destaque para o Rio. Ah, professor, mas então eles só vendiam para o Rio de Janeiro? Não, mas nós podemos destacar essa região porque isso pode aparecer na tua prova. Além do mercado interno, nós tínhamos também a Argentina, Uruguai e Chile. Essas as principais. Eu não estou dizendo que eram as únicas, as principais, certo? Uruguai, Argentina, Chile e, claro, um mercado interno também temos que levar em consideração, sobretudo essas regiões de destaque como o Rio de Janeiro, beleza? Bom, lembra que eu comentei com vocês que para você ter um engenho de mate não era fácil, tinha que ter dinheiro? Da mesma forma que para se ter um engenho de açúcar, correto? E é bem interessante que ao longo desse processo de consolidação da economia da erva mate, nós tivemos o fortalecimento e o crescimento de uma classe burguesa empreendedora dessa atividade e não só dessa atividade. Eu quero que vocês entendam e compreendam, e nós vamos analisar isso ao longo de todas as nossas aulas sobre o ciclo do mate, quantas atividades que existiam como atividades complementares à atividade da erva mate. Como, por exemplo, todo o mercado que havia em relação a transporte, como que era feito esse transporte, como que era feito, por exemplo, todos esses engenhos, da onde que vinham esses instrumentos, da onde que vinham essas manutenções desses lugares,
e todas as outras etapas produtivas que são importantes para que uma economia como essa possa existir. Afinal, só produzir mate não garante nada. É necessário que você tenha toda uma série de estruturas complementares para que essa estrutura ela funcione. É um motor cheio de engrenagens. E dentro desse motor cheio de engrenagens, nós tivemos o desenvolvimento muito interessante, muito importante dessa classe burguesa e empreendedora dentro do estado do Paraná. Professor, por que você está falando dessa classe burguesa? Porque é muito importante que muitos desses burgueses relacionados ou ao mate ou a atividades que foram desenvolvendo ao longo do tempo, por conta dessa atividade da erva mate, muitos desses eram políticos, e muitos desses eram políticos que trabalharam em todos os esforços para a emancipação política do estado do Paraná. Porque antes de nós virarmos estado do Paraná, o estado do Paraná não existia, era uma comarca de São Paulo. Aqui nós estamos falando de Paraná porque fica mais didático, fica mais fácil. Só que nesse processo não tem estado do Paraná. Nesse processo, o que nós conhecemos hoje como estado do Paraná era um território membro do que seria São Paulo. Nós éramos uma comarca de São Paulo, beleza? Então essa classe burguesa ela foi importantíssima. Por quê? Porque ela empreendeu, porque ela teve participação política. Aqui eu não estou discutindo, pessoal, questões sociológicas, questões filosóficas a respeito da classe burguesa. Não está aqui em discussão os donos dos meios de produção, aquela pessoa que vendia sua mão de obra para esses donos, ou até mesmo, como nós víamos, a presença de escravos. Aqui nós estamos comentando os fatos históricos que podem aparecer na tua prova. Se, claro, for possível e for de desejo de quem assiste esse vídeo que nós façamos uma atividade para comentar essas questões mais sociológicas, isso é só vocês pedirem nos comentários. Só que aqui nesta aula nós estamos direcionando as nossas conversas para os fatos históricos, beleza? Bom, algumas atividades também foram impactadas por conta desse desenvolvimento do mate. Aqui ficou uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade federal do Brasil, ela foi fundada em 1912 por conta de todas as condições de desenvolvimentos paranaenses proporcionadas por conta dessa atividade econômica do mate. Não é que era a única atividade, mas vocês entendem que era uma atividade que legava muita riqueza, que legava muita importância para o estado do Paraná. Correto? Para a gente partir para a finalização da nossa aula. Vamos acabar mate agora, professor? É claro que não. Temos mais uma série de aulas ainda sobre o mate. Mas para a gente encerrar as nossas discussões, é importante que nós façamos uma análise do engenho Tibagi. Engenho Tibagi, que era de posse de Ildefonso Pereira. Professor, quem era esse cara? O famoso Barão de Cerro Azul. Então, quando você está resolvendo questões que aparece o Barão de Cerro Azul, é esse, o Ildefonso Pereira, proprietário do engenho Tibagi. Engenho esse que teve todas as suas técnicas, todo o seu trabalho, todo o seu aprimoramento pelas mãos do engenheiro responsável Francisco Camargo Pinto. Então esse engenho ele foi muito importante por conta de todos esses avanços, de todas essas técnicas inovadoras proporcionadas e desencadeadas por esse engenheiro responsável do engenho Tibagi. Beleza? Bom, continuaremos conversando a partir daqui na próxima aula. Não quero que essa aula fique extremamente extensa, até porque vocês têm outras matérias para estudar, até porque não temos só história do Brasil, só história do Paraná no teu concurso, beleza? Se você gostou dessa aula, não esquece, curte, se inscreve em nosso canal e, claro, não seja egoísta, compartilhe conhecimento com as outras pessoas, compartilhe o conhecimento com os seus colegas. Grande beijo, grande abraço e até a nossa próxima aula.